Bom dia, sejam bem-vindos. Meu nome é Maria Schwab, sou o PR da Drummond. Estou aqui com o Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Maria Eduardo, tudo bem? Tudo bem? Com o Fábio também. Bom dia, Fábio. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia, Pedro. Bom dia, Fábio, como é que vai? Tudo bem? Tudo ótimo, obrigado. Pessoal que está aqui na nossa sala, está ouvindo a gente ok? Por favor, se inscrevam aqui no bate-papo, logo abaixo da apresentação. Se estiverem tendo alguma dificuldade técnica, também. Michel de Amorim também está com a gente. Estamos aqui para mais um webinar. Vejo aqui muitos nomes de pessoas que ainda não assistiram, alguns já estiveram com a gente, alguns clientes também. Eu vou explicar um pouco como é que funciona aqui a nossa plataforma. Logo acima aqui a gente tem a região da apresentação. Embaixo a gente tem o bate-papo, onde vocês já estão falando com a gente. Aqui no bate-papo vocês podem enviar perguntas, colocar alguns comentários. Fiquem à vontade, o espaço é de vocês. Eu vou apresentar rapidamente os nossos porta-vozes. Pedro Drummond é advogado habilitado e licenciado para a prática da advocacia no Brasil e Estados Unidos. O Michel, que está aqui com a gente, ele já vai falar aqui com a gente, eu já libero o áudio dele. É contador, também habilitado nos dois países. O Fábio Yamada, que é diretor da Agência de Desenvolvimento Econômico da Flórida. É muito bom ter você com a gente, Fábio. Obrigada por aceitar o nosso convite. E também temos a Sueli, que não pode estar conosco por conta do furacão. Ela teve alguns problemas técnicos de conexão, então, infelizmente, ela não estará aqui com a gente, porém, ela enviou um áudio que a gente já libera para vocês, falando um pouco sobre a Flórida e sobre a região, alguns aspectos interessantes do estado, e eu queria passar a bola para o Pedro. Ótimo. Falar um pouco mais, Pedro, sobre o webinar. Nós apresentamos o webinar há 4 anos, né, Pedro? Você sempre participa. Uhum. Muito bom. Bom, Maria Eduardo, muito obrigado aí pela apresentação. Boa tarde a todos. Pessoal, algumas interações aqui, algumas explicações importantes. Nós não sabemos como fica o áudio para vocês. Então, se o áudio estiver baixo, estiver alto, estiver com algum problema, por favor, escrevam no bate-papo que aí a gente ajusta, tá? Especialmente, nós vamos ter um áudio hoje da Sueli, tá? Excepcionalmente, ela não vai estar falando conosco aqui no microfone. Então, se tiver algum problema com o áudio dela também, vocês nos desculpem, porque a gente teve que colocar esse áudio de última hora. Por que disso? Todos sabem que recentemente passou o furacão Irma na Flórida. Isso fez com que eu, Pedro, permanecesse no Brasil, não estou na Flórida hoje. Fez com que o Michel voasse para o nosso escritório de Boston. O Michel também não está na Flórida hoje. O Fábio, salvo engano, está em São Paulo, né, Fábio, hoje. E a Sueli foi a única que permaneceu na Flórida e acabou tendo problemas de conexão em razão disso. A infraestrutura da Flórida ainda está se recuperando. Então a gente pede desculpa pela ausência dela, mas ela fez a gentileza de nos mandar o áudio que a gente vai tocar daqui a pouco aí pela Maria Eduarda, tá? Outra questão de logística aqui importante, a nossa plataforma só habilita 3 pessoas falando por vez. Então, por vezes, o Fábio não vai poder falar, o Michel não poder falar, ou eu não vou poder falar, a Maria Eduarda vai falar e está apta a falar sempre. Outra coisa importante do nosso evento hoje são as perguntas, tá? Podem mandar perguntas aqui no bate-papo, a Maria Eduarda vai filtrando elas e à medida que ela vai aparecendo, ela vai selecionando e nós vamos respondê-las ao final, tá? Então, o evento vai seguir com o seguinte cronograma. Essa apresentação termina, entra o áudio da Sueli, dando boas-vindas a todos aí. Depois vem o Fábio vai falar um pouco sobre as vantagens de se investir na Flórida, toda a parte negocial e etc., os atrativos do estado. Depois entram o Michel e eu para falarmos do aspecto técnico de como estruturar um investimento da empresa na Flórida,
Ok? Todo mundo certo, todo mundo de acordo, vamos prosseguir. Maria Eduarda, acho que são essas as explicações iniciais. Pode tocar aí o áudio da nossa amiga Sueli. Infelizmente ela não pôde estar aqui, mas ela sempre muito gentil mandou esse áudio. Vamos ver se toca direitinho. Tomara que corra tudo bem para a gente poder ouvi-la. Primeiramente, eu gostaria de desejar a todos os afetados pelo furacão da semana passada muita fé, força e paciência. Segundo, gostaria de agradecer a Drummond Advisors pela oportunidade de estar participando deste webinar. E, finalmente, gostaria de agradecer a todos vocês pelo interesse neste programa. Só lamento não estar com vocês em tempo real. Estou com a lista dos participantes e estou impressionada com o número de interessados na discussão desta manhã, depois do susto que a visita do furacão Irma trouxe aos moradores da Flórida e para o resto do mundo. Vocês todos devem ter ficado muito assustados e incertos se este é um lugar seguro para morar e iniciar o negócio. Entendo perfeitamente a ansiedade de todos. Apesar das cenas devastadoras, o número de fatalidades que o furacão ocasionou demonstra que o Estado e a população estão preparados para enfrentar desastres naturais. Eu estou nos Estados Unidos há mais de 30 anos e já morei em 4 estados americanos e escolhi a Flórida como residência permanente. Quando mudei para Tampa 7 anos atrás, para cuidar do meu marido Tony, que estava com uma doença terminal, eu não poderia imaginar que depois do falecimento dele, eu ficaria aqui na Flórida. Mas nos últimos 7 anos, eu descobri e fiquei encantada com o estilo de vida local, pela generosidade e resiliência dos floridianos, pela população vibrante e multicultural, o respeito que os cidadãos têm pelas autoridades de todos os níveis e o alinhamento das comunidades empresarial e cívica nos esforços conjuntos para o desenvolvimento econômico e social da população. Os preparativos antes, durante e agora do furacão da semana passada, na minha opinião, tem sido uma lição de cidadania e gestão de desastre natural para outros países. Mais do que nunca, sinto orgulhosa e privilegiada de ser residente da Flórida. Agora, muitos de vocês devem estar questionando por que estou em Tampa e não em outras cidades mais conhecidas e favoritas dos brasileiros aqui na Flórida. Um dos meus mentores, uma vez, me aconselhou para eu estar sempre alerta onde estão as oportunidades de crescimento econômico numa região e onde eu seria confortável, segura e, mais importante, feliz. Vou dividir com vocês alguns fatores principais por morar aqui e por que a Brasil Florida Business Council está baseada em Tampa Bay. Tampa Bay é uma baía que inclui a cidade de Tampa, St. Pete e Clearwater. Está situada somente 1h30 de carro de Orlando e 35 minutos numa ponte aérea de Miami. É uma região lindíssima e simplesmente um tesouro escondido do estado. Qualidade de vida imbatível. As melhores praias dos Estados Unidos estão na região. Custo de vida bem mais acessível comparado com outras cidades do estado. Infraestrutura. O segundo melhor aeroporto dos Estados Unidos é o Aeroporto Internacional de Tampa. O maior porto em extensão da Flórida. Rodovias, ferrovias de fácil acesso para o resto do país têm atraído empresas globais como Amazon, Walmart, FedEx, Chiquita International, Takeda, Johnson & Johnson e outras. Centro empresarial. Hoje, Tampa Bay
atrai um diversificado portfólio de empresas globais de diversos, mas nos últimos anos, principalmente do setor de tecnologia, segurança, defesa e inovação. A revista Entrepreneur, Empreendedor, lançou recentemente a lista das melhores cidades para startups desse setor. E Tampa é a segunda na lista. Gostaria também de ressaltar que a firma de investimentos Cascade Investment, do Bill Gates, está investindo $1 bilhão na região do Porto de Tampa, para revitalizar a área e tornar um ponto de inovação. Várias empresas brasileiras têm a matriz regional nessa área, como Gerdau, Citrosuco, Codrali e outras empresas americanas e multinacionais com operações no Brasil, como a Jabil e Blooming Brands, representada aí no Brasil pela Autobac, Abratio e Flemings. A Flórida já é grande parceira de negócios do Brasil, domínio absoluto em todas as exportações, principalmente de equipamentos eletrônicos e aviões civis, motores e peças. Fato que comprova a excelente relação comercial existente entre o Estado americano e o Brasil. Com isso, a Flórida deixou de ser um imenso parque de diversões para se tornar o principal canal receptor de investimento dos Estados Unidos. O Estado investiu fortemente ao longo dos anos na reestruturação de toda a infraestrutura para receber novos negócios. Com avançado sistema de telecomunicações, projetos ambientais sustentáveis e estrutura fiscal favorável, o Estado concentra grande polo estudantil, ocupando a 5ª posição no ranking nacional de escolas estaduais, segundo a revista Education Week. Além de contar com mais de 50 universidades públicas e privadas que trabalham em colaboração com a comunidade empresarial para a construção de programas que reflitam as necessidades industriais da Flórida. Devido à sua favorecida posição geográfica e proximidade com os mercados das Américas Central e do Sul, a Flórida está se consolidando como um dos principais pontos de acesso para aqueles que pretendem empreender ou investir nos Estados Unidos. O Brasil está navegando em águas turbulentas, mas tenho absoluta confiança que vamos retomar o crescimento econômico como recuperamos em outras crises financeiras e econômicas. E a Brasil Florida Business Council tem desempenhado um papel significativo neste processo. Nós continuaremos a desenvolver um trabalho voltado para restaurar a confiança dos investidores estrangeiros e americanos e, ao mesmo tempo, promovendo as oportunidades de negócio no Brasil e fomentando investimento do Estado da Flórida para o nosso país. Uma das aspirações e ambições de empreendedores e empresários brasileiros é fazer com que o seu negócio seja reconhecido internacionalmente. Porém, muitos não possuem as informações e regras necessárias, não fazem o planejamento adequado, orientados por profissionais éticos e sérios, ou sem contar com o apoio de grupos empresariais ou organizações de negócios, como a Brasil Florida Business Council em Tampa Bay, o setor comercial do Consulado Brasileiro em Miami, Apex Miami, Apex Brasil, Enterprise Florida com escritório em São Paulo, Câmaras de Comércio de Miami, Orlando e Coral Gables, Câmara Americana em várias cidades brasileiras, o Departamento de Serviço Comercial do Consulado Americano, também em várias cidades do Brasil, que estão preparados para orientar, dar conselhos, dividir ideias e experiências com profissionais que moram aqui há décadas. Este webinário, que conta com a participação de palestrantes, com vivência e experiência no tópico,
visa esclarecer os pontos críticos e práticos de como ingressar e estruturar empresas na Flórida. Mais uma vez, agradeço a nossa associada e parceira Drummond Advisors pela iniciativa e por ter incluído a nossa participação. E vocês todos, muito obrigada pela atenção e venham visitar a Flórida sem medo. Vivemos no paraíso, que de vez em quando tem chuvas mais intensas e ventos fortes, mas é só isso. Tenham um dia abençoado, minha gente, e fiquem com Deus. Muita paz e forte abraço a todos. Maria Eduarda, muito obrigado aí por conseguir passar o áudio da Sueli. Muito obrigado pelo esforço técnico, né, de fazer isso acontecer. Acho que ficou muito bom, estava ouvindo aqui, ficou muito bom. Em alguns pequenos momentos o áudio falhou, eu peço desculpas aí para o pessoal, mas acho que no geral conseguimos ouvir bem a Sueli e todo o esforço dela para participar, né? Quem não conhece a Sueli deveria conhecer, é uma pessoa ótima e demonstra aí que nem um furacão para a Sueli, né? Ela dá um jeito de participar e veio e mandou essa mensagem aí para todos nós, muito bom. Obrigado, Maria Eduarda, pelo esforço e depois vamos agradecer a Sueli pelo áudio. Pessoal, vamos passar então a palavra ao Fábio, tá? A Maria Eduarda vai trazer o Fábio aqui para o áudio. O Alexandre está dizendo que não está me ouvindo. Não sei se o restante do time aí do grupo está me ouvindo. Está todo mundo ouvindo bem? Então ótimo, deve ser só o Alexandre que está com um problema lá. Bom, Maria Eduarda, traga por favor o Fábio e a Amada para o áudio para a gente começar a apresentação dele. E como eu disse anteriormente, assim que o Fábio terminar, ele vai fazer agora uma apresentação sobre os incentivos e as características de se investir na Flórida do ponto de vista comercial. E logo depois eu e Michel retornamos para então falarmos mais sobre como estruturar a empresa na Flórida, do ponto de vista técnico, abertura, parte jurídica, parte contábil, de se fazer negócio, registro de marca, vistos, etc, etc, etc. Fábio, fique à vontade, acredito, pelo que eu vejo aqui na minha tela, o seu áudio já está ok. Eu vou passar para os seus slides, para que todos possam ver. Se você quiser, eu manipulo os slides, ou se você quiser, você pode ir passando aí. Do contrário, eu posso passar sobre sua solicitação, tá bom? Fábio, fique à vontade, por favor. Obrigado, Pedro. Pode deixar que eu passo aqui pelo meu lado. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui nesse webinar falando com vocês. Só um pouquinho de história. Eu conheço a Sueli há aproximadamente 16 anos, quando ela ainda atuava em Nova York, numa função muito parecida com o que ela atua hoje. Posso confidenciar com vocês que é uma excelente pessoa, extremamente profissional, conhecedora de como se faz network nos Estados Unidos e no Brasil. Se tem uma pessoa que conhece como fazer o network, essa pessoa é a Sueli Bonaparte. E ela é muito ativa, vem para o Brasil com frequência, faz eventos com seus associados, procura aproximar pessoas, porque da mesma forma como a gente faz negócios aqui no Brasil, face a face, isso também é importantíssimo para se fazer nos Estados Unidos. O Pedro, o Bruno, a Drummond Advisors, nós já nos relacionamos também há bastante tempo, quase uns 10 anos, e também participamos juntos em eventos patrocinados pelo Consulado Americano. Viajamos também, encontramos com empresas, e a minha função é basicamente, se existe uma função semelhante à minha, seria como se fosse um cônsul comercial privado. Eu sou contratado por um estado americano, como a Flórida, para ajudar empresas daquele estado a buscarem parceiros comerciais aqui no Brasil e também a ajudar empresas que queiram se estabelecer naquele estado americano, provendo informações gerais. Enterprise Florida é uma agência pública-privada, como vocês podem ver na tela. A gente provê uma série de serviços, mas a diferença entre o que nós fazemos e o que, por exemplo, a Drummond Advisors faz é que nós não colocamos a mão na massa.
Nós temos algumas informações, nós passamos informações como entidade oficial do estado da Flórida, mas para incorporar a empresa, isso daí seria uma atividade fim do Pedro, do Bruno e de toda a sua equipe, do Michel, que logo vai falar com vocês. Enterprise Florida tem um longo histórico de sucesso no Brasil. No segundo slide, vocês veem o tipo de empresa com que nós trabalhamos. A Embraer, a Apex chegaram aos Estados Unidos, ou chegaram à Flórida, através das mãos do Enterprise Florida. Frequentemente a gente tem reuniões com eles. Nós temos um relacionamento intenso com todas essas empresas que vocês estão vendo aí os logos, e muitas outras empresas, inclusive empresas menores. E todo mês, praticamente, nós temos histórias de sucesso de pequenas empresas, ou médias empresas, ou até grandes empresas, que expandiram seus negócios para os Estados Unidos e estão usando a Flórida como sua porta de entrada. A grosso modo, a gente pode comentar que a Flórida, ela seria ela tem ambição e está se tornando, de fato, a capital financeira ou a capital de negócios para as Américas, fora da América do Norte. Então, a maioria das empresas estão localizando suas sedes naquele estado pela facilidade de conexão com o Caribe, América Central e América do Sul. Então, se a gente for considerar a Flórida como uma ação comercializada em qualquer bolsa do mundo, ela seria uma ação que teria um grau de investment grade. Como impostos, isso daí depois vocês podem discutir com mais detalhes com o Pedro e com o Michel. O Estado tem uma preocupação muito grande em ser competitivo com relação ao imposto de renda, e isso daí mostra já que ele é considerado o quarto melhor estado em termos de impostos numa visão mais global. Mas esse daqui eu acho que é o quadro que é esse slide é o slide que contém a informação mais importante para todo mundo. A Flórida oscila ano a ano entre a terceira e quarta economia nos Estados Unidos. Você tem os dois primeiros lugares, Califórnia e Texas, e o terceiro lugar é disputado sempre entre Nova York e Flórida. Isso daí é assim, cabeça a cabeça. Se a gente for pensar que a Flórida tem um PIB de quase $1 trilhão, e o Brasil tem um PIB aproximado aí de 2,5 trilhões de dólares, então vocês podem ter aí uma dimensão da renda per capita. O Brasil tem uma população de 205 milhões de habitantes e a Flórida tem 20 milhões. Então, essa comparação já te mostra o potencial do mercado, tanto como mercado consumidor local, como uma plataforma de expansão de seus negócios para o resto das Américas, e principalmente, que pouca gente sabe ou pouca gente pensa, se você está na Flórida, existe um potencial muito grande de você usar os acordos de livre comércio que os Estados Unidos têm com outros países no mundo para exportar os seus serviços ou seus produtos. Esse fato é muito interessante. O tópico de Foreign Trade Zones ou Free Trade Zones, isso daí é um tópico que a gente poderia discutir por mais tempo, mas é um fato muito relevante, porque isso daí possibilita a empresa instalada na Flórida ter uma competitividade para reexportação enorme, porque essas zonas você acaba não pagando os impostos de importação para os produtos que serão agregados no produto final e reexportados. Vamos passar para o próximo slide.
vocês aí têm alguns dados, são números pungentes. A gente está falando de que um estado tem 15 portos de águas profundas, 20 aeroportos comerciais, vocês sabem aí, Cabo Canaveral sempre foi a sede da NASA, e você concentra hoje o lançamento dos satélites em 3 ou 4 grandes empresas que lá se instalaram. O estado também é conhecido por sua fantástica localização em termos de logística. O Porto de Miami foi dragado, e hoje ele permite receber os navios de grande porte, os navios Panamex, que estão vindo pelo canal de Panamá, que também foi recentemente alargado, e a partir do Porto de Miami, que vão começar a receber os navios aí de 20 mil containers, eles vão começar a criar rotas menores com navios para distribuição desses containers, tanto para as rotas para as Américas quanto para a África e Europa. Vai ser uma coisa muito interessante. Na área bancária internacional, isso é onde a gente também tem atuado fortemente, principalmente com relação a Miami. Isso daí tem atraído muitos family offices e boutiques de investimento e bancos também. Então a gente tem ficado bastante ativo nisso. E aqui alguns setores em que também nós atuamos bastante. Embora pouca gente reconheça ou conheça essa informação, produtos médicos são realmente um dos pilares da economia do Estado, e principalmente pela estrutura de distribuição para os países localizados na América do Sul. Nós temos também visto muitas empresas de TI entrarem nos Estados Unidos através da Flórida, e isso daí tem sido, digamos assim, um reflexo do crescimento do setor educacional. As universidades na Flórida têm crescido muito, e inclusive no ranking de importância entre as maiores dos Estados Unidos. Eu vou passar aqui, isso daqui eu acho que é muito interessante, mas eu tenho com mais detalhes, se vocês quiserem só me contactarem por e-mail. As exportações da Flórida, isso daí é a lista dos 10 maiores itens que foram exportados da Flórida. E esses daqui são os itens que foram importados do Brasil em 2016. É interessante notar que a Flórida e o Brasil têm uma relação comercial muito intensa. A gente considera, ou a Flórida considera o Brasil como sendo a China para eles. O Brasil, sem dúvida, é 2 vezes maior do que o segundo maior parceiro comercial em termos de volume transacionados. Então, essa relação intensa só tende a se aprofundar cada vez mais, seja pela proximidade, seja pela facilidade de acesso, seja pelas razões culturais e também pela própria afinidade de clima que nós temos. Um comentário com relação ao furacão. Foi muito interessante que, embora a gente... Pois não. O áudio está um pouco picotado, você está me ouvindo? O áudio está um pouco picotado. Algumas pessoas estão comentando aqui no chat. Você pode... não sei se está batendo o microfone. Você pode... Agora parou, por exemplo. Você pode dar uma checada, por favor? Ok. Posso sim. Eu acho que agora... Estou segurando agora o microfone aqui, acho que vai melhorar. Agora melhorou. Obrigada. Desculpa te imagina que é isso. Não, fica à vontade. É sempre bom ouvir isso daí. E o que aconteceu na semana passada foi uma coisa muito interessante. A gente que mora num país aqui que não tem esses desastres naturais, ou então não imagina como esses desastres naturais
podem afetar a economia de uma região. No caso da Flórida foi muito interessante. A gente sempre estava em contato com os nossos conhecidos que estão na Flórida, e todos eles falando que quando todos estavam na estrada buscando refúgio, subindo para Geórgia, por exemplo, o que eles notavam era que imediatamente na pista oposta da estrada já estavam descendo caminhões do exército carregando guindastes, tratores e material como tubos, cimento, material de construção, para imediatamente fazerem a recuperação das áreas danificadas. Então, isso daí foi realmente uma coisa muito interessante, porque houve um comentário numa das redes criticando o governador, dizendo por que vocês não simplesmente liberam todas as faixas para que as pessoas possam sair da Flórida. E ele falou justamente isso. Não, eu tenho que deixar outra pista aberta para que o socorro também chegue, e que o socorro seja imediato e pronto para as pessoas que vão necessitar desse suporte. Então, o Estado é governado há 8 anos por uma pessoa que veio do setor privado, ele era dono de hospitais, ele tem um viés, tinha um viés e tem um viés de tornar o Estado muito mais pro-business. Ele tem um cacoete muito dessa parte empresarial, ele toca o Estado considerando a parte de negócios muito mais relevante que a parte política. E isso daí tem feito, claro, entre os políticos, com que ele seja muito criticado, porém, para a atividade de negócio, tem levado a Flórida a ser um estado, a ter se tornado aí a terceira ou quarta maior economia do país, e tem atraído muitos negócios também. Eu vou parar por aqui, eu poderia continuar muito mais falando sobre Flórida, mas vocês vão ter no último slide os meus dados, e qualquer coisa, por favor, fiquem à vontade de me contactarem ou então contactarem a Mariana. Nós estamos aqui em São Paulo, no WTC, que fica em cima do Shopping D&D, na Marginal Pinheiros. Então, eu devolvo o fórum para o Pedro. Maria Eduarda, muito obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado aí pela apresentação. Pessoal, nesse momento a gente seleciona aqui o áudio. Por favor, digam se o áudio está ok, se vocês me ouvem bem, tá? A gente vai passar agora para a apresentação da Drummond. Fábio, muito obrigado aí pelo seu tempo. Um pouco do histórico aqui nosso também, do nosso relacionamento. A gente conhece já a Sueli também há bastante tempo. Ela lidera essa parte em Tampa. Realmente faço minhas as palavras do Fábio e encorajo todos vocês a entrarem em contato, tá? Esse networking é muito importante na entrada em um novo mercado, em um novo país, e ninguém melhor do que a Sueli para isso. O Fábio também é um player muito importante nesse mercado e muito útil para as empresas, tá? O governo americano ele é muito pro-business em geral. Tá? O governo federal americano, por exemplo, tem um programa especificamente para atração de investidores, de investimentos externos para os Estados Unidos. Esse programa chama Select US. Ele é liderado no consulado americano de São Paulo, tá? Por um funcionário chamado André Leal. E os estados, por sua vez, têm os seus promotores dos investimentos na Flórida, não, em cada estado. E a Flórida, por sua vez, tem no Fábio essa pessoa muito útil. Procurem o Fábio, procurem a Mariana. É um contato que realmente faz bastante diferença no momento de você escolher onde investir, como investir. Tem muitas informações úteis lá. Bom, passando um pouquinho para a nossa apresentação, a gente vai tratar dos aspectos técnicos, tá, do investimento, como estruturar essa empresa, esse investimento. Tá? Então vamos fazer uma breve apresentação. Michel já está com o áudio ok, Michel? Já está aí podendo... Olá, Pedro. Peça seu áudio, por favor. Bom dia, bom dia. Todos me ouvem bem? Acho que sim, eu estou te escutando muito bem.
Legal, legal. Bom dia a todos. Meu nome é Michel Amorim. Obrigado, Fábio. Obrigado, Sueli, pela participação. Ficamos lisonjeados aí com a presença de vocês. E agora a gente vai passar um pouquinho aqui sobre o nosso histórico, quem somos e cobrir as principais dúvidas que nós recebemos, né, de clientes, de contatos, quando o assunto é internacionalização, né? Então, eu e Pedro vamos estar aqui passando os slides. A ideia é fazer algo bem dinâmico, tá? Não vamos seguir aqui o script ao pé da letra. E, ao final, nós teremos uma sessão de perguntas e respostas, onde eu vi que alguns de vocês já colocaram algumas perguntas aqui no chat, e a gente, à medida do possível, também considerando o tempo, a gente vai estar respondendo. O que a gente não conseguir responder, depois vocês vão ter os nossos contatos. Por favor, nos enviem por e-mail, para que a gente possa direcionar todos os questionamentos, ok? Pedro, vamos lá. Ótimo. Pessoal, quem é a Drummond? Tá? Nós somos um grupo de consultores do campo jurídico e contábil. Tá? Eu lidero a parte jurídica, sou advogado licenciado no Brasil e nos Estados Unidos. Michel é um dos líderes da parte contábil, contador no Brasil e nos Estados Unidos. O nosso foco é a assessoria técnica dos investimentos entre os dois países, tá? Nessa parte jurídica, contábil e tributária. Aqui embaixo vocês veem as 4 linhas de negócios nossas, né? O contábil, o jurídico, o tributário é uma junção dos dois, a gente trabalha sempre a 4 mãos. O planejamento tributário de um investimento no exterior é absolutamente fundamental. Você vai estar acessando uma jurisdição com uma tributação completamente diferente da brasileira, e o investimento fora ele traz impactos no Brasil e nos Estados Unidos. Tá? A linha de advisory também, na identificação de parceiros e etc. E onde nós estamos? Tá? Onde nós estamos localizados? Hoje nós estamos em Boston, Miami, São Francisco, Nova York, São Paulo e BH. A gente começou em Boston, tá? Então vai expandindo. O Michel lidera o escritório de Miami. Hoje, especificamente, ele está em Boston, né, Michel? A gente teve que voar o Michel e grande parte do nosso time, apenas 2 pessoas do nosso time ficaram na Flórida, o restante voou para Boston, então trabalhando de Boston. Eu hoje estou no escritório de Belo Horizonte, também impedido de ter voado para Miami para essa semana. E aí temos times também nos demais locais. Isso é importante porque, às vezes, o cliente quer saber se consegue nos encontrar pessoalmente no Brasil. Consegue sim, tá? A gente tem time fisicamente localizado em São Paulo e BH, então fiquem à vontade também para lançar a mão desse contato mais próximo, que a gente sabe que é importante uma boa prestação de serviço. Aqui a gente preza muito por conhecer o cliente. Eu sempre digo muito que quanto melhor a gente conhece, melhor a gente serve a esse cliente, entender o negócio, etc. E essa presença física é muito importante. Como que a gente vai estruturar essa apresentação? A gente vai passar passo a passo, tá? Vamos fazer um passo a passo de como estruturar e como investir, o que o empreendedor geralmente pensa, o que o empreendedor precisa fazer para levar o plano do dia 0, em que você está apenas cogitando investir, até o final, que é a empresa totalmente operacional na Flórida e fazendo negócios 100% operacional. Michel, quer começar aí pelo passo 1? Vamos lá, Pedro. Passo 1 aqui. É muito importante, gente. A gente recebe essa dúvida quase que diariamente. Qual é o momento certo da internacionalização, né? Muitas empresas nos contatam: olha, eu já tenho parceiros nos Estados Unidos, eu já exporto meu produto ou meu serviço, eu quero saber qual é o momento de internacionalizar a minha operação. E o que a gente sempre fala, o ideal é que seja um processo natural, né? A gente vai passar aqui depois os momentos da internacionalização, é algo que a gente sempre compartilha com o cliente, mas muitas vezes é uma necessidade pontual e que depois o negócio ele fomenta a partir dessa primeira demanda. Então, a gente tem clientes, por exemplo, que foram forçados por empresas que eram clientes a terem uma operação local porque eles queriam ser atendidos de uma forma mais tempestiva. Então, essa empresa ela teve a necessidade de montar uma estrutura nos Estados Unidos para atender melhor um cliente americano. E, a partir daí, ela começou a prospectar o mercado, que é simplesmente o maior mercado consumidor do mundo, altamente competitivo. Então, a gente sempre foca no planejamento. E aqui vai desde o planejamento do business plan, né, do plano de negócio, que inclui o local de estabelecimento, estratégia de marketing,
estratégia de contratação e planejamento tributário, super importante, né? A gente vai falar um pouquinho aqui do aspecto tributário. O leão morde forte, então a gente sempre trabalha de uma forma muito, muito conservadora para que as empresas entendam todos os aspectos, os riscos e as estratégias sejam bem definidas, tá? Então, a gente vai passar um pouquinho aqui por essas etapas. Um ponto muito importante já para entrar no aspecto de estabelecimento de empresa, gente, existem uma série de benefícios disponíveis para empresas estrangeiras que querem atuar nos Estados Unidos, tá? Os condados, por exemplo, eles têm programas que eles competem entre si para a atração de novos negócios. Então, é muito comum uma empresa que está, por exemplo, uma indústria que está vindo, vai gerar emprego, e ela faz uma prospecção com os estados, com os condados, para literalmente ver quem oferece os melhores benefícios. Então, isso é fundamental e só é disponível antes da abertura da empresa. Tá? Essa parte de benefícios ela precisa ser pleiteada antes da internacionalização. Então, muito importante aqui no planejamento considerar se existem créditos disponíveis, existem, enfim, em muitos casos, disponibilidade de terrenos, enfim, claro que vai variar de acordo com o tipo de cada negócio. Tá? Mas muito importante, o pessoal da Florida Enterprise faz um ótimo trabalho com os condados nesse aspecto, tá? E a gente, é claro, na medida do possível, pode ajudar também a identificar esses benefícios. Seguindo aqui um pouco, esse foi um comentário, né? É verdade que a Flórida isenta a pessoa física do pagamento de imposto de renda. O Fábio já mencionou na apresentação dele, sim, no nível de pessoa física, sim, no nível de pessoa jurídica, incide a alíquota de 5,5%. E aqui é importante a gente atentar, gente, novo no planejamento, tá? Não adianta a gente considerar muita gente falar, não, eu quero abrir a empresa em Delaware, porque eu ouvi dizer que Delaware tem um benefício de, enfim, confidencialidade ou um benefício de governança corporativa. Dificilmente uma empresa ela só atua em Delaware, tá? Então, a empresa pode ser estabelecida em Delaware, mas se ela tiver uma operação na Flórida, ela precisa também ser registrada na Flórida. Eu não conheço nenhuma que só fica em Delaware. E é muitíssimo comum a estruturação societária em Delaware. Tá? Aí eu já estou falando um pouco do societário, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas é importante essa relação entre societário e tributário. Tá? Você estar incorporado, com a empresa incorporada, ou seja, estabelecida junto ao estado de Delaware, não quer dizer que você vai ser tributado apenas em Delaware. Tá? Então, se a operação está na Flórida, você vai sofrer a tributação na Flórida. Tá? Mas desculpa te interromper aí, Michel, só para a gente fazer o link aqui do Isso é muito importante, tá, gente? Nós temos clientes que eles tinham operações, eram estabelecidas em um estado e tinham representantes de venda em outros estados que, o critério daquele estado específico, era um gatilho, na verdade, de imposto de renda. Ou seja, aquela empresa deveria estar registrada também no estado onde tinha representante de vendas e não somente no estado original de estabelecimento. Então, muito importante atentar para essas questões, né, nessa fase de planejamento. Tá? Então, de novo, a gente enfatiza bastante aqui. Não só e falando aqui na pessoa jurídica, né, Michel, mas na pessoa física também. Na pessoa física também. O planejamento existe tributário nível de imposto de renda estadual. Pode falar, Pedro. O planejamento tributário internacional, ele pode e deve ser feito em dois níveis. O planejamento da pessoa jurídica, ou seja, o empresário precisa entender qual vai ser a tributação sobre a operação dele. Isso é um custo da operação, tá? Que pode ser minimizado dentro de todos os parâmetros legais. Tá? O planejamento tributário ele é sempre pensado dentro dos parâmetros legais para evitar uma incidência desnecessária. E também deve ser feito do ponto de vista da pessoa física, tá? Porque, no mais das vezes, quando você internacionaliza a pessoa jurídica, você transfere um executivo. E ao transferir esse executivo vai se tornar residente fiscal nos Estados Unidos. Isso é um impacto na pessoa física enorme, tá, pessoal? O impacto mais óbvio, tá, e que é o que mais assusta, é que as rendas, tá, dessa pessoa física em qualquer lugar do planeta passam a ser tributados nos Estados Unidos se ela for residente fiscal americana.
Qual que é a grande diferença, então, e o que às vezes assusta um pouco? Também, na grande maioria das pessoas, quem está fazendo esse movimento recebe dividendos no Brasil. Tá? É o dono da empresa, é um profissional liberal, ele recebe o dividendo da empresa. E esse dividendo, no Brasil, ele é isento de tributos. Nos Estados Unidos, os dividendos não são isentos de tributos. Então, o seu dividendo recebido no Brasil vai ser tributado nos Estados Unidos. Esse é o primeiro grande impacto na pessoa física. Existem outros impactos na pessoa física, existem outros impactos na pessoa jurídica. É importante que você planeje antes, tenha consciência e já tome os passos necessários para não ser pego de surpresa. Um outro ponto muito importante é que você pode se tornar residente fiscal dos Estados Unidos, mesmo, tá, que você não tenha uma empresa nos Estados Unidos, ou mesmo que você não tenha um visto de trabalho, pelo chamado teste de presença física. O que é isso? Se você passar muito tempo nos Estados Unidos, 183 dias, com uma fórmula combinada, tem pesos e etc. Se você passar mais de 183 dias, você pode ser residente fiscal americano. Então não é incomum, né, Michel, chegarem clientes para nós que visitam a Flórida, tem casa na Flórida, viajam bastante, vão bastante à Disney, e um belo dia a gente fala com ele, olha, você não está sabendo, você é residente fiscal americano, tem que declarar imposto de renda nos Estados Unidos. E aí há um susto enorme. Então, planejamento. Tempo gasto no planejamento da operação não é tempo desperdiçado. Pelo contrário, é o melhor tempo investido, né, Michel? Investimento, né? É verdade. Pessoal, seguindo um pouco aqui o que já foi comentado, a questão da estrutura operacional, e aí eu vou passar aqui para o próximo passo, questão do momento adequado. Né? Eu estou vendo aqui algumas pessoas comentando que trabalham com software de nuvem, empresas em tecnologia em geral, elas já nascem de uma forma global. Né? Essa empresa ela pode estar no Brasil, mas prestando serviço, atendendo clientes do mundo todo. E aí uma dúvida é a questão tributária, depois a gente entra um pouquinho nesse nível de detalhe, isso vai variar de acordo com cada estado. Então, Michel, tem que olhar a legislação de cada estado que eu tenho cliente, muito sim, tá? Para a gente não ter nenhum tipo de exposição fiscal. Mas aqui, o que eu estava comentando inicialmente, a questão dos 3 momentos muito bem segregados. Né? O momento 1, a empresa que atende o mercado doméstico, o momento 2, a empresa que já opera com clientes no exterior, e aí Estados Unidos ou qualquer outro lugar do mundo, e o momento 3 é a internacionalização. E uma coisa que é muito comum é a empresa, no momento que ela faz a internacionalização, ela começa a atender o mercado americano, ela passa a ter acesso ao mercado global. Né, Pedro? A gente já ouviu várias histórias aqui de, no momento que eu internacionalizei, que comecei a operar na Flórida, abriu um leque aqui de operação para a América Latina, muito óbvio, né, sendo aí Miami quase a capital da América Latina, e também Europa, Ásia. Tá? Então, essa questão da logística ela é muito importante, até pela proximidade aí com o canal do Panamá. Esses aqui são alguns pontos. E aqui a gente vai citar rapidamente, e vocês depois vão ter acesso às slides, tá, gente? Então, não se apeguem aqui aos detalhes. Existem aqui, basicamente, a gente segrega em 3 modelos, tá? De operação, aí já entrando no modelo societário. A representação, que nada mais é do que a fase de prospecção de negócios. Muitos de vocês, eu acredito, que já estiveram nos Estados Unidos prospectando, analisando o mercado, fazendo reunião com potenciais fornecedores ou clientes. Esse é o modelo de representação, tá? Não se cria uma nova pessoa jurídica, é um representante da empresa do Brasil prospectando o mercado americano. E também não existe venda, né? É uma fase puramente pré-operacional. No momento 2, quando já existe, né, a empresa brasileira já operando no mercado americano, não se cria uma nova pessoa jurídica, esse é o modelo de filial. Tá? Existem aqui os prós e contras, né? Esse modelo, uma eventual contingência nos Estados Unidos, ele traz impacto para a operação já existente no Brasil, então não é um modelo muito comum. Tá? O mais utilizado, ele acaba sendo o modelo da subsidiária, onde cria-se uma nova pessoa jurídica, né, podendo ser diretamente uma investida da empresa brasileira ou uma afiliada, ou seja, os sócios da empresa brasileira montam uma operação nos Estados Unidos, tá, para atender o mercado local. E essa é uma empresa independente, ela tem um capital próprio e eventuais contingências dessa operação são limitadas ao valor do investimento. Tá?
Isso. Então, isso acaba Michel, sendo... só para levantar um ponto jurídico aqui, pessoal, a diferença fundamental entre os dois primeiros modelos de representação e filial e o terceiro modelo, que a gente está chamando aqui de subsidiária / afiliado, a principal diferença entre as duas primeiras e a terceira é que nas duas primeiras é a empresa brasileira que está presente nos Estados Unidos. Tá? Então, é a sua PJ brasileira que está presente nos Estados Unidos prospectando ou presente nos Estados Unidos fazendo negócio. No terceiro modelo, existe uma pessoa jurídica dissociada, uma pessoa jurídica com personalidade jurídica distinta, tá? E essa pessoa jurídica, ela é dissociada da empresa brasileira. Quais são as vantagens disso? Primeiro e mais óbvio é a segregação de risco. Se você não tem confusão patrimonial entre essas duas empresas, se você não tem nenhuma fraude nessas empresas, se você está rodando a empresa direitinho, o risco da sua operação americana fica limitado à PJ americana. Tá? Existem diversas outras implicações aqui, por exemplo, implicações de visto e etc. Tem um caso curioso, né, Michel? Só para citar a importância de se planejar e de não tomar passos aí inadvertidamente. Nós tivemos um caso de um cliente que chegou para a gente anos depois exatamente 1 ano e meio depois de ter se estabelecido, e se estabeleceu como filial. Tá? Se estabeleceu como filial, obteve o visto L1 como filial, mas depois, posteriormente, essa estrutura de filial acabou prejudicando o visto. E então eles nos procuraram, porque inadvertidamente fizeram essa estrutura como filial, nos procuraram para saber, olha, como que eu saio desse imbróglio agora? Lá atrás a gente tomou essa decisão, e na verdade tinha que ser como subsidiária. Foi uma decisão mal pensada naquela época. O que vocês podem fazer por nós? Tinha pouco a fazer, né, Michel? Teve que fazer uma reestruturação. Mas para ver além das obrigações, né, Pedro? Que acaba expondo a empresa brasileira aos Estados Unidos. Isso. Então, quero demonstrar, pessoal, que às vezes você está olhando só uma parte societária, só uma parte tributária, e está esquecendo de olhar outras questões relevantes que estão todas interligadas. O processo de internacionalização está todo interligado. Fundamental aqui, gente, também é atentar a eventuais impactos no Brasil, tá? E daí a gente entra com esse expertise também do Brasil, visando mitigar qualquer tipo de impacto relevante. Então, um prestador de serviço americano, ele pode ser o melhor prestador de serviço na área dele, ele não vai poder agregar qualquer questão referente ao Brasil. Então, onde a gente entra com essa especialização, olhando os dois lados, visando mitigar qualquer risco nesse sentido. Seguindo aqui, gente, a gente está com o tempo um pouquinho apertado. A empresa precisa ter endereço fixo nos Estados Unidos. Endereço fixo, não necessariamente, tá? Ela pode ter um escritório virtual, por exemplo, mas no modelo de subsidiária, ela sim precisa ter um endereço local. No momento que se estabelece uma empresa americana, existem vários prestadores de serviço que prestam, enfim, isso é um serviço, né, disponível no mercado. Então, é algo que muitas empresas se preocupam. Mas eu tenho que ter um contrato de aluguel, eu tenho que... Isso é um processo muito simples, essa parte burocrática nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, alguns dias a gente consegue ter a empresa aberta, mesmo com um sócio estrangeiro. Tá? Se fosse uma empresa de um sócio americano, já com CNPJ, em questões de horas. Então, para vocês terem a ideia aí da agilidade no processo. Posso fazer o processo sem sair do Brasil? Sim, aqui como eu mencionei, grande parte dos nossos clientes hoje estão no Brasil, alguns já estão nos Estados Unidos, o processo ele é feito quase que integralmente de forma remota, tá? Em alguns casos, abertura de conta bancária, ainda assim a gente consegue agilizar bastante esse processo, tá? Então, muito direto e eficiente. Escolha da estrutura societária ideal. Aqui, gente, a gente só vai passar rapidamente, tá, os principais modelos de estrutura. Muitos de vocês já conhecem LLC, Limited Liability Company. Aqui seria uma equivalente à nossa limitada no Brasil. Tá? Modelo de Limited Partnership, muito utilizado para fundos de investimento, Private Equity, onde você tem sócios gestores e sócios passivos. E aí, com
com diferença de exposição para fins de passivos da operação, tá? E a corporation, equivalente à nossa SA no Brasil, muito similar ao modelo de estrutura. Passo 4 aqui, vou deixar para o Pedro dar uma pincelada na parte de registro de marcas. Ok? Pedro, pode seguir, por favor. Obrigado, Michel. Pessoal, não é incomum, tá? Não é incomum começarem uma operação nos Estados Unidos e ser notificado por um concorrente para não utilizar a marca. Tá? Por quê? Assim como no Brasil, nos Estados Unidos adota-se o que a gente chama de likelihood of confusion. O que é isso? Se a utilização de uma marca, se a utilização da sua marca for capaz ou tiver o risco de gerar uma confusão no consumidor médio com uma outra marca, ou seja, de você não conseguir se distinguir, aquela marca utilizada antes da sua, ela tem como impedir a sua comercialização. Tá? Então, por que a gente enfatiza a importância do registro da marca? Para que você não perca tempo. Tá? Para que você não invista na distribuição de um produto ou no estabelecimento de um serviço e faça todo o seu investimento de branding naquela marca para depois descobrir que você não vai poder utilizá-la nos Estados Unidos. Então, deixem esse passo do registro da marca sempre no seu radar, porque é um passo importante do ponto de vista operacional, importante do ponto de vista patrimonial, porque é um ativo da sua empresa, tá? Muito valorizado em caso de investimentos e etc. Tá? E que é uma coisa que pode acabar você tendo gasto dinheiro equivocadamente e ter que dar um passo atrás. Tá? Como que é feito o registro da marca nos Estados Unidos, e quem tem experiência aí em registrar no INPI vai cair para trás aí em termos de time. Ele, para fins americanos, é um processo até longo. Dura aí de 6 a 8 meses, não havendo oposição, se não houver ninguém que conteste administrativamente, entra aí de 6 a 8 meses, que é, a meu ver, considerado longo para fins dos Estados Unidos. Quando a gente compara uma abertura na Flórida, que a gente abre aí alguns dias, você tem um processo de 8 a 10 meses. Mas, comparado ao Brasil, é extremamente rápido. No Brasil, o INPI leva anos e anos. É muito comum a gente ver deferimento da marca. No Brasil, a empresa nem usa marca mais, já passou muito tempo. Tá? É no USPTO que é feito, tá? Garante a proteção nacional à marca protegida por 10 anos. Ao final dos 10 anos, você tem que renovar essa marca e vai renovando indefinidamente. Tá? Um passo importante, principalmente para produtos, mas também importante para serviços. Para quem transaciona aí com produtos, vende, a marca é sempre uma coisa que está no radar de todos, mas nem sempre para o prestador de serviço. E hoje em dia, com a prestação de serviço toda na web, via internet, etc, 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 tão logo você começa a operar, ou tão logo você começa a ter visibilidade, pode sofrer aí algum inconveniente com uma marca parecida que queira te contestar. Registre a marca que você evita grande parte desse risco. Vamos seguir aqui, Michel, para o quinto passo, que é o passo de vistos, que é uma questão que gera muita ansiedade no processo, né? Como eu falei anteriormente, na grande maioria das vezes em que existe a internacionalização, o estabelecimento de uma nova empresa nos Estados Unidos, existe também a transferência de alguns funcionários do Brasil para os Estados Unidos. Por quê? Porque esses funcionários têm o know-how da empresa, são esses funcionários que conhecem a cultura da empresa, são esses funcionários que são os homens de confiança da empresa brasileira para estabelecer o negócio nos Estados Unidos. E aí a gente tem que achar uma alternativa para vistos entre diversos, incontáveis possibilidades que existem de vistos nos Estados Unidos. Os vistos nos Estados Unidos é uma salada de fruta, uma salada aí de letrinhas, uma sopa de letrinhas, como se diz. Tem todo tipo de visto, tem visto M, tem visto F, tem visto J, tem visto O, tem visto L, tem visto E, tem todo tipo de visto que vocês possam imaginar. Os mais utilizados, tá? A gente vai falar aqui, é o L1, o O1, B1 e etc. Nós vamos chegar lá. O que é importante para vocês entenderem com vistos de trabalho, que são os vistos utilizados aí nessa internacionalização? Em regra, tá? Não há um visto permanente dissociado de uma atividade produtiva nos vistos de trabalho.
Existem sim, a gente conhece os green cards de família, etc. São irmãos, parentes, filhos, pais, etc. Mas no visto de trabalho está vinculado a uma atividade produtiva. Tá? A obtenção do visto não significa entrada automática nos Estados Unidos, e a entrada não assegura por si só a permanência. O que isso quer dizer, pessoal? Eu tenho o meu L1 no meu passaporte. Posso entrar? Pode, mas aí você vai voltar a sofrer ali as perguntas da entrada dos Estados Unidos. E se aquele oficial do CBP, que a gente chama o Customs and Border Protection, achar que você tem algum problema com a sua entrada, pode não deixar entrar. Mas na grande maioria das vezes, quem tem esses vistos entra sem problema nenhum. A entrada não assegura, por si só, a permanência nos Estados Unidos. O que isso quer dizer? Se você tem um visto de trabalho, você tem que ficar dentro dos limites daquele visto de trabalho. Então, quem tem visto L1 ou visto E2 para trabalhar em determinada empresa, tem que trabalhar naquela empresa. Eu tenho um visto A1 na empresa XYZ. Posso trabalhar para a ABC? Não. Você teria que pedir uma outra extensão para aquela empresa. Tá? Uma autorização de trabalho naquela empresa também. Os vistos de trabalho, pessoal, isso é importante. Vistos de trabalho sofrem limitações de tempo e de escopo. O tempo que você pode trabalhar e para qual empresa você pode trabalhar. Fiquem atentos sempre a isso. Tá? Quais são os mais utilizados? Eu falei um pouquinho, né, ali, e existem outros, tá? Mas aqui nós vamos focar até por questão de tempo nos mais comuns. L1, transferência de executivos e gerentes, aquele executivo ou gerente da empresa brasileira que é transferido para os Estados Unidos para ser executivo ou gerente na operação americana. O visto A1, que é o visto de trabalho para funcionários com habilidades extraordinárias, são aqueles funcionários que já publicaram trabalhos, que têm um salário acima da média, que ganharam prêmios. É o funcionário, é a pessoa, tá? Que a gente consegue demonstrar que ele é acima da média de mercado. Então o racional é, olha, eu não acharia esse profissional aqui no mercado americano, eu preciso dele, dessa pessoa, ele é excepcional, eu quero ele. Tá? E aí tem 10 critérios ali, a gente tem que bater 3. Tá? É o visto A1. O visto A1, uma coisa importante, ele não tem nenhum vínculo com a empresa brasileira, tá? Então, essa pessoa pode ser contratada na empresa americana desde já, sem ter qualquer vínculo com a empresa brasileira que está se internacionalizando, diferentemente do L1. O L1, o executivo urgente, ele tem que ter trabalhado na operação brasileira por no mínimo 1 ano nos últimos 3. Visto E2, EB1 e EB5. E2, não está disponível o E2 para brasileiros. Tá? Mas por que a gente fala e por que a gente faz bastante? Por conta da grande população no Brasil com dupla cidadania. Então, é o cidadão brasileiro com dupla cidadania italiana, espanhola e etc. E que, no caso desses 2 países que eu citei, tem o tratado com E2 e dezenas de outros países têm. Se for esse o caso, pode se valer do E2, tá? No passaporte italiano, por exemplo. O que é o E2? O E2 é aquele indivíduo, aquele investidor, que abre uma empresa nos Estados Unidos e vem para os Estados Unidos trabalhar nessa empresa, tá? Para desenvolver esse negócio. O investimento tem que ser de um valor razoável, não existe definição legal de qual que é esse valor, tá? Diferentemente do EB5, nós vamos falar do valor do EB5. Tá? E a empresa tem que ser bem sucedida, a gente demonstra isso com um plano de negócio, você tem que colocar um plano de negócio demonstrando que essa empresa vai ter lucros, além dos marginais, ou seja, além do meramente para viver. Tá? EB1, visto de trabalho, ou EB5, visto de investidor? Por que está escrito visto aí, pessoal? Só por uma questão de facilidade de linguagem, tá? Os EBs, tanto EB1 quanto EB5, eles são pedidos de green card, eles não são pedido de visto propriamente dito. O que é o EB1? O EB1 é o pedido de green card para indivíduos extraordinários, com extraordinárias habilidades, ou para aqueles que passaram pelo L1 e são agora fazem um pedido de green card, tá? Existem essas possibilidades do EB1. O EB1 tem uma subcategoria dele, que é o profissional com habilidade extraordinária, ele tem uma peculiaridade em relação a quase todos os demais. Ele pode ser pedido pelo indivíduo sem qualquer oferta de trabalho. Então, vou fazer um paralelo para vocês. O L1 e o A1, a empresa pede em benefício daquela pessoa.
O EB1 de habilidades extraordinárias, o indivíduo pode pedir sem uma oferta de trabalho, tá? Ele pede e ele tem o EB1 aí à disposição. EB5 é o, entre aspas, visto de investidor, tá? Muito em voga. O que é o EB5? O EB5 é um pedido de green card em que você aporta $500 mil ou $1 milhão, dependendo do local, e você, então, você está investindo no país, você pede o green card com base nisso, tem que criar empregos, 10 empregos em 2 anos, e existe uma sub-área do EB5 chamado dos Regional Centers, que você investe esses 500 mil em um projeto pré-aprovado para receber investimentos de EB5, e é esse projeto que vai gerar os empregos em seu nome. Tá? Muito utilizado ultimamente. Todo ano eles falam que vai aumentar para 800, para 1 milhão, e até agora não aumentou. Vejamos se vai aumentar esse ano. Mas hoje, dia 14 de setembro de 2017, são $500 mil. Tá? E é um pedido muito utilizado, e escolhendo-se bem um bom Regional Center, a chance de êxito é muito alta. É importante, né? Falei lá no começo, cada visto tem um propósito, nunca viole os limites de atividades conferidas pelo seu visto, isso é muito importante. Atenção aí a quem gosta ou pensa em fazer o visto F1. O que é o visto F1? É o visto de estudante. Porque eu tenho um conhecido que está com o visto F1 na Flórida, mas ele está trabalhando. Está errado. Ele está errado, é simples assim. Então, pessoal, não violem o escopo do seu visto. Se quer estudar, estude. Se quer trabalhar, vamos procurar um visto de trabalho. Não é fácil ter visto nos Estados Unidos? Não, não é. Não é. A porta é estreita, mas trabalhando direito, batendo os requisitos, é plenamente possível. E não extrapole o seu período de permanência. Com isso, você vai estar sempre dentro da regulamentação de visto. Os oficiais da imigração ou do CBP, aquela pessoa que te recebe nos Estados Unidos, não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? É falar a verdade, é estar correto, e você tende a não ter qualquer problema quanto a isso. É o 5º e último passo, geralmente o que gera mais aí ansiedade, porque trata da pessoa física, tem família envolvida, tem os filhos, tem esposa. Fiquem sempre atentos ao visto e comecem a planejar visto desde o início do planejamento. Como eu falei lá no começo, o processo de internacionalização é todo interligado. Então, a escolha da sua estrutura societária impacta, por exemplo, no visto L1. A forma como você estrutura, se vai ser uma filial, uma subsidiária, etc., impacta na tributação no Brasil. Tá? Então, tudo isso fica interligado. Tá? Então, planejem todos os passos, e existem outros, aqui a gente listou só os mais básicos. Planejem todos de forma integrada para que você tenha sucesso nessa internacionalização, porque é um passo importante, é um passo que tem muitas variáveis, mas é um passo que é simples de fazer se você fizer com um bom planejamento. Michel, estou passando para o último slide aqui com os nossos dados. Visitem lá o nosso site, lá tem informações de visto, de abertura de empresas, de registro de marca, e várias outras informações, e aí os nossos endereços de e-mail, caso queiram mandar perguntas, etc. Mas a gente abre agora para perguntas e respostas, né, Maria Eduarda? Quem tiver perguntas aí pode mandar no bate-papo, que a gente tem alguns minutinhos. Sei que a gente estava marcado até meio-dia Brasil, passamos um pouquinho, mas a gente ainda tem alguns minutos. Passamos um pouco, a gente pede desculpa ao pessoal aí que precisou sair, depois a gente vai estar mandando as informações, né? E agora a gente pode cobrir sim algumas perguntas, quem puder ficar, será ótimo esse bate-papo. Vamos lá, Maria Eduarda, por favor. Fernando, ele levantou aqui uma questão, eu acredito que a gente já tenha respondido agora no final. Pedro falou um pouco de visto, eu acredito que a gente tenha respondido. Fernando, você dá um ok se a gente respondeu, se o seu comentário continua, se a sua dúvida continua existindo de transferência de executivo. Qualquer, Eduardo, fala, porque às vezes é a dúvida de outra pessoa também, eu já respondo e
e entro mais em detalhe. Qualquer dúvida? Ele perguntou em qual caso, quais são os casos, acredito que de estrutura societária, ele pode transferir um executivo brasileiro para a operação nos Estados Unidos. E se esse sócio precisa ser sócio também da empresa brasileira. Tá, deixa eu responder. Basicamente, tá, existe uma terceira forma de joint venture mais complicadinha, mas basicamente são duas formas. Ou existe uma relação de subsidiária controladora entre as duas empresas, ou seja, brasileira controla americana, ou vice-versa, americana controla brasileira também, é possível. Então essa é a primeira estrutura, desculpa. E a segunda estrutura é que você tem os mesmos sócios controladores entre as duas. Tá? Então Antônio, Maria e José são donos e controladores da brasileira, Antônio, Maria e José são donos e controladores da americana. Essa estrutura societária, ela viabiliza o L1 também. Lembrem-se que nessa escolha, se você vai adotar a estrutura de subsidiária controladora ou de afiliada, isso tem impacto tributário no Brasil e nos Estados Unidos. Então, novamente, um link entre societário, tributário e visto. Tá? Fiquem atentos. Quanto à sua pergunta de o sócio precisar ser também sócio no Brasil, deixa eu te esclarecer aí uma dúvida muito comum, que talvez seja dúvida de outros também. O L1 não é destinado para sócios. O L1 é destinado para executivos ou gerentes. E esses executivos ou gerentes podem ser ou podem não ser sócios. Por que eu faço essa ressalva? Aquele sócio da empresa brasileira que não trabalha no negócio, é o sócio brasileiro que apenas colocou o capital e não trabalha no negócio, ele não tem direito ao L1, porque ele não é executivo nem gerente da empresa. Da mesma forma, aquele gerente da empresa que não é sócio tem direito ao L1. Porque, de novo, L1 não é para sócio, L1 é para executivo ou gerente. Então a gente faz muito L1 para gerentes das empresas, principalmente o gerente de novos negócios, que geralmente é o primeiro a ser transferido e etc. Essa pessoa não precisa ser sócio da empresa brasileira. Ele é gerente e ele é transferido para a nova operação americana para ser gerente também. Agora, existe o caso do sócio que trabalha na empresa? Claro, muito também, é muito comum. É aquele executivo, ele é dono da empresa e trabalha na empresa. Ele tem direito ao L1? Tem, porque ele é executivo da empresa. Então, de novo, L1 é para executivos ou gerentes, e esses executivos ou gerentes podem ser ou podem não ser sócios da brasileira. Ok. O Ariel Mesquita, falando um pouco mais sobre L1, ele quer saber se ele consegue levar 2 dependentes familiares e como funcionaria esse processo. Tá, os dependentes eles ficam no L2, tá, Ariel? Como que funciona esse processo? São dependentes do visto L1. Esposa ou marido, né, dependendo do caso, e filhos menores de 21 anos, tá? A esposa pode trabalhar, ok? Mediante a aprovação do Employment Authorization Document, quando entrar nos Estados Unidos, pede o EAD e pode trabalhar. É um processo muito simples, uma vez aprovado o L1, não tem muita dificuldade na aprovação dos L2, não. E uma coisa importante, o L1 ele é vinculado à empresa que peticionou. Então, a empresa ABC pediu o L1 para o executivo tem que trabalhar naquela empresa. Já o L2 da esposa, ela pode trabalhar em qualquer outra empresa. Tá? Isso é muito importante, porque acaba que o L2 acaba por ter mais flexibilidade do que o L1. Curiosamente, mas é assim. Adrian, falando ainda de visto, ele tem uma dúvida que é muito comum, Pedro, sobre o visto europeu. Ele está comentando aqui que a cidadania italiana ainda não saiu, e se ele pode abrir como brasileiro e depois alterar para a cidadania italiana. Tá, boa abrir pergunta. A empresa, né? Também deixa eu tirar só uma dúvida aí, que desmistificar um ponto. O E2 não tem nada a ver com a comunidade europeia. Então não façamos essa confusão de que eu sou europeu no sentido de comunidade europeia. Não. O E2, ele é por tratado país por país. São países individualmente que têm tratados com os Estados Unidos. Por que eu faço essa ressalva? Portugal não tem tratado de E2. Itália tem. Espanha tem. Então deixa eu te agora responder a sua pergunta do passaporte italiano.
Você pode abrir a empresa como brasileiro depois fazer o pedido do dia 2? Pode, não tem problema nenhum, porque o que vai contar é o momento da sua petição. Se no momento da sua petição você for italiano, ou seja, com a cidadania, com o passaporte italiano, está ok. Tá? Mesmo porque a abertura da empresa ela não é vinculada a qualquer nacionalidade. É você, independentemente da sua nacionalidade. Você não informa a sua nacionalidade, nem é solicitado informar que seja. Tá? Você pode fazer uma coisa ou outra. No mais das vezes, aguarda. Eu tenho muitos clientes aí com dupla cidadania e, em regra, processo de cidadania na Itália, a gente não faz, eu só acompanho e depois sei que está pronto e eles vêm até nós. Geralmente é muito rápido e acaba que todo mundo faz todo o processo de abertura, de capitalização da empresa, etc., depois do passaporte já emitido. Fernando Ramos, eu acho que essa pergunta é para o Michel. É uma pergunta também muito comum. Ele quer saber, ele tem uma empresa de software de nuvem e se ele for vender para todos os estados, como seria calculado essa tributação? Michel. Vamos lá, uma ótima pergunta, Fernando. A gente tem que analisar exatamente o tipo tem que entrar no detalhe do tipo de software, de serviço sendo prestado. Em via de regra, o serviço, ele não incide o sales tax sobre o serviço, tá? Então, por exemplo, se um advogado presta um serviço na Flórida, ele não tem sales tax sobre aquele serviço. Existem algumas exceções. Na parte de nuvem, empresas de tecnologia, cada estado tem aí uma particularidade, tá? Então, como eu mencionei anteriormente, a gente precisa entender um pouco mais a operação e qual estado que é a empresa estabelecida e aonde estão estabelecidos os clientes. Um exemplo que eu te dou é Nova York. Nova York tem uma legislação extremamente rígida quanto a essa questão de software as a service, né? É o modelo SaaS, onde o cliente, por exemplo, ele baixa um aplicativo, um software online em Nova York vê essa transação como um gatilho para o sales tax. Então, existem aí várias particularidades e precisam ser analisadas caso a caso, tá? Mas é um ótimo ponto para debate e para análise. Ok. Maurício perguntando sobre também o processo de L1, se a estruturação da empresa impacta no processo. Impacta bastante, fundamentalmente. Tá? E aí cada caso é um caso, né, Pedro? O L tem um dos requisitos que é o chamado Qualifying Relationship, que é a relação entre as duas empresas, ela tem que ser qualificada de acordo com a lei, e aí essa estruturação impacta diretamente, tá? Não é o único, você não deve estruturar a sua empresa apenas com a visão do visto, porque existem impactos tributários também. Então, no momento de estruturar e de escolher, de fazer, você vai analisar tributário, societário e visto. Tá? Maria Eduarda, eu tenho uma pergunta aqui referente aos 5,5% de Corporate Income Tax do Ariel. Ariel, nos Estados Unidos, na verdade, os estados eles têm independências aí no aspecto em que tange legislação local, né? Então, como foi mencionado, alguns estados eles incidem o imposto de renda estadual sobre pessoa jurídica e não incide sobre pessoa física, no caso da Flórida. Existem estados que não incide pessoa jurídica e pessoa física, enfim, aí existem alguns outros impostos, mas aqui a gente está falando de imposto de renda. E nos Estados Unidos, via de regra, o imposto de renda é sobre o lucro líquido. Tá? Então, se a empresa, por exemplo, tem prejuízo, esse prejuízo fiscal ele pode ser utilizado, ele acumula e pode ser utilizado em até 20 anos para abater lucros futuros. Tá? Ou ele pode retroagir 2 anos. Então, por exemplo, se você paga um imposto no ano passado e esse ano tem um prejuízo maior do que o lucro que teve em períodos anteriores, você consegue reaver o imposto pago. E você não tem limitação de quanto que você consegue aproveitar desse prejuízo fiscal. Isso no nível federal e no nível estadual, tá? E, de novo, aí a gente analisando, apura-se o lucro, calcula-se o imposto estadual, qualquer valor do imposto estadual, ele é deduzido do valor devido ao imposto federal, tá? Então, só para
para que fique claro. Mas, por exemplo, só para te dar uma ideia, a Califórnia, essa alíquota estadual chega em aproximadamente 13%. Nova York fica aproximadamente em 10%. Então, existe aí no nível estadual, municipal, local, e aí tem que ser analisado caso a caso. Okay? Bem, gente, a gente está finalizando aqui por causa do horário. A última pergunta aqui, quanto aos nossos serviços, sim, a gente consegue auxiliar desde o planejamento tributário, aspectos iniciais de abertura de empresa, contabilidade, imposto de renda e também o aspecto jurídico, registro de marca e vistos. A gente está aqui, vocês têm agora os nossos contatos, a gente vai precisar encerrar até para não estender muito o horário. Agradecemos de novo a participação da Sueli, mesmo que remotamente, e do Fábio. E a gente fica aguardando aí o contato de vocês para as dúvidas, ou talvez nos próximos webinars que faremos. Tá bom? Muito obrigado a todos. Agradecemos aí, ótima participação, pessoal. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado, pessoal. Esperamos que tenha sido útil. Michel, muito obrigado pela participação. Fábio deve estar ainda nos ouvindo. Obrigado pela participação, Fábio. A gente se encontra. Tchau, pessoal. Boa tarde a todos. Tchau, gente. Um abraço.